paz do Senhor Jesus, amada! Sejam muito bem-vindas ao canal e hoje mais um dia de devocional e Deus tem uma palavra para o seu coração. O que é devocional? É você tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor, orar, se aproximar de Deus. Então eu peço para você, tire as distrações, abra o seu coração, pegue a sua Bíblia, um papel, uma caneta para você fazer anotações, aquilo que Deus vai ministrando ao seu coração, para você meditar nessa palavra e ser alimentada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela é santa, ela é inerrante, ela é a boca de Deus falando conosco. Então vamos ouvir Deus falar? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Devocional passado, nós lemos o capítulo 1 de Mateus. Se você não assistiu, assiste também o nosso devocional da semana passada. Todas as quintas-feiras, uma palavra de Deus devocional para o seu coração. Mateus, capítulo 4, versículo 1. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí então o tentador se aproximou. E nesse devocional de hoje, nós vamos falar sobre deserto. Quem já passou por um deserto, está passando, ou talvez passará. Eu tenho certeza que todas que estão assistindo já passaram por um deserto ou estão passando. E hoje nós temos lições poderosíssimas para te fazer sair do deserto, para que você, nesse deserto que você está vivendo, extraia as mesmas lições que Jesus extraiu para estar pronto e preparado para cumprir o seu chamado, o seu ministério aqui nessa terra. A Bíblia vai dizer que Jesus não foi para o deserto porque ele quis, mas ele foi guiado pelo Espírito. Aí está o segredo da vida do servo de Deus. Mesmo quando ele vai para um lugar árido, para um lugar solitário, ele está guiado pelo Espírito de Deus. E você tem deixado o Senhor guiar a sua vida em todas as áreas? Ou muitas vezes você pensa, se eu estou tendo dificuldade nessa área, Jesus não está comigo, o Senhor não está comigo. Amada, precisamos entender que muitas vezes passaremos por lugares que não são tão agradáveis, e não porque a presença não está conosco, mas justamente porque a presença está conosco, Ele nos guiará para esses lugares, para que possamos aprender da sua palavra, absorver aquilo que é do céu e remover de nós aquilo que é da nossa carnalidade. Então hoje nós vamos aprender 3 fases que Jesus passou antes de iniciar o seu ministério e que nós também passaremos antes de iniciar o nosso chamado. Jesus passou pelo deserto, pela tentação e pelo jejum. Vamos meditar nesses 3 aspectos e extrair lições poderosas para a nossa vida? Para nós começarmos, o que é o deserto? Deserto é um lugar onde não se tem nada. E o que você faria em um deserto? A não ser buscar a Deus? No deserto, a louça para lavar não importa. No deserto, a roupa para lavar pode ficar para lá. No deserto, alguns problemas também a gente deixa de lado. Sabe para quê? Para se debruçar na presença do Senhor, porque no deserto só restam 2 coisas: você e Deus. Justamente por isso que muitas vezes somos guiados pelo Espírito ao deserto, para que reste somente aquilo que importa: nós e Deus. O deserto é para nos aproximar e nos aperfeiçoar diante da presença do Senhor. É muito bom nós passarmos por tempo de fartura, por tempo de bonança, por tempo de boas companhias, onde tudo vai bem, onde as coisas elas correm bem. Só que muitas vezes somente esse tempo bom nas nossas vidas não nos faz refletir da importância que é nós termos a presença do Senhor como primordial, como o primeiro nas nossas vidas. Uma das primeiras coisas que acontece quando somos guiadas a um deserto é entender
que lá só estará nós e Deus. E a primeira lição que nós tiramos de um deserto é sermos curadas das nossas carências emocionais. Porque muitas vezes nós somos dependentes de pessoas e não dependentes de Deus. E é essa uma das primeiras lições que aprendemos no deserto. No deserto você sempre vai passar provavelmente sozinha. Pode sim estar cercado de algumas pessoas, mas no íntimo do deserto, no seu quarto, no lugar de choro, no lugar de busca, só estará você e Deus. E muitas pessoas têm dependências emocionais, carências emocionais em pessoas. Pessoas que usam outras, algumas mulheres os seus maridos, algumas mulheres os seus filhos, algumas pessoas amigas de oração que você carrega como uma muleta. Se essa pessoa não for comigo, eu não consigo caminhar. Se essa pessoa não for comigo, eu não consigo estar diante da presença de Deus. E no deserto Deus nos ensina, você não precisa de muletas. Você não precisa de ninguém que esteja no lugar de Deus para que você se aproxime de Deus. Muitas vezes o Senhor vai permitir sim que você diga: Senhor, eu estou sozinha, mas Ele está olhando para você e dizendo: você não está sozinha. Esse deserto está servindo para mim mostrar para você que a presença é suficiente para você ser curada. Pessoas são essenciais, mas Deus na nossa vida é primordial. Ele tem que ser o primeiro. Sabe por quê, amada? Porque você tem que ter a alegria do Senhor na sua vida. A alegria que ninguém pode roubar. Se você se entristecer com alguém, você permanece estabilizado emocionalmente, porque você não tem carência em pessoas. A tua carência está em Deus. Toda alma é carente de Deus. Toda alma tem sede da presença de Deus. E quando nós tentamos substituir este lugar que pertence somente a Deus, nós nos frustramos, porque pessoas nos decepcionam, mas Deus, Ele nos preenche. Então muitas vezes você vai ser conduzida para esse deserto para aprender que você depende somente de Deus. As pessoas são importantíssimas, seu esposo, seus filhos são essenciais na sua vida, mas a presença de Deus é a sua base que te fortalecerá para conduzir a sua família. E independente deles, independente das pessoas ao seu redor, você tem firmeza em Cristo. Muitas pessoas saem da igreja porque se frustraram com pessoas de dentro da igreja. E Deus está dizendo: eu não quero que ninguém e nada interfira no meu relacionamento com você. Aprenda nesse deserto que lá só estará você e Deus, para que você aprenda que Deus na sua vida é suficiente. E Ele acrescentará pós-deserto pessoas que vão cumprir o ministério junto com você, mas depois que você aprender que Deus na sua vida é o primeiro. Após o deserto, o ministério de Jesus foi cercado pelos seus discípulos, pessoas que o abraçaram e caminharam junto com ele. Assim será com você. Depois desse teu deserto, o Senhor acrescentará discípulos, companheiros, companheiras na sua vida que vão te ajudar no seu ministério. Mas tenha calma, passe pelo deserto primeiro. Em segundo lugar, para o nosso devocional não ficar muito longo, porque senão nós falaríamos sobre deserto por muito tempo. Ali, Jesus sofreu a tentação. Eu quero dizer algo para você. O diabo vai tentar você na sua carência. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Mas sabe quando que o tentador, Satanás, vai chegar para tentá-lo? A Bíblia vai dizer que quando ele teve fome. O diabo vai tentar você, ele vai chegar para fazer você cair, para fazer você desanimar, para fazer você desacreditar na sua fraqueza, na sua fragilidade, naquilo que ele sabe que vai te ferir e que você está necessitado daquilo. Jesus estava necessitado de alimento, ele estava com fome e Satanás vai chegar e a primeira tentação é: se tu és filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia pensar: puxa, eu tô com fome. Vou realmente transformar essas pedras em pães? Eu sou Jesus, eu posso fazer milagres e eu vou comê-las. Sabe o que o Senhor nos ensina?
a termos discernimento espiritual quando o tentador chega na nossa carência para nos fazer pecar, para nos fazer errar o alvo. A quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos à voz de Deus ou você tem dado ouvidos à voz do tentador? Os anjos depois viriam servir a Jesus, mas tinha o momento certo para Jesus ser servido pelos anjos. E Deus está dizendo para você: tem o tempo certo na sua vida. Não ceda à tentação de Satanás, não caia nas mentiras do diabo. Há um tempo certo para você ser alimentado. Que a sua carência não seja desculpa para desobediência. Que tenhamos discernimento para ver que quando estamos fragilizados, nós precisamos somente obedecer à voz de Deus, somente seguir o comando do Senhor. Jesus estava com fome. Ele era Deus, mas ele também estava no seu corpo humano e ele sentiu essa fome. E Deus está dizendo: você é espiritual, mas não se esqueça que você também tem uma carne. Ouça a voz do Espírito de Deus e obedeça à voz do Espírito de Deus, porque ela direcionará o seu espírito para que a sua carne não tropece. Ao contrário do maligno, que guiará a sua carne para o mal, para que o seu espírito tropece. Isso é muito forte, amadas. Por isso, alimente o espírito. Busque a presença de Deus para que a carne não venha vencer. E em terceiro lugar, e para nós encerrarmos, uma das fases de Jesus no deserto foi passar pelo jejum. Ah, amadas, quão importante na vida de todo cristão é o jejum. Está escasso nos dias de hoje. Por que é sacrificar a carne? Uma das características do jejum é extrair de nós o nosso eu, o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades. O jejum, ele nos esvazia da nossa própria vontade para cumprir a vontade de Deus. Jesus estava prestes a cumprir o seu ministério de milagres, maravilhas, mas a dolorosa morte de cruz. Se ele não tivesse iniciado seu ministério na renúncia, no jejum, como seria enfrentar todos os desafios que ele enfrentou no ministério? E Deus está dizendo para a sua vida: jejue, sacrifique a sua carne. Entenda que na vida com Cristo, muitas vezes você vai ter que dizer não para a sua carne, para fortalecer o seu espírito. Não é fácil jejuar, a nossa carne grita: eu quero. Mas o Espírito está dizendo: domine-se, aprenda a dominar. Aqui Jesus nos ensina que o jejum nos fortalece espiritualmente. A Bíblia vai dizer que Jesus estava com fome, a sua carne estava fraca, mas o seu espírito, através do jejum, estava forte. Qual é a prova disso? A prova disso é que ele venceu o diabo, fraco fisicamente, fortalecido espiritualmente. Deus está dizendo para você: muitas vezes vai precisar sim mortificar a sua carne, você se humilhar diante da presença de Deus. O jejum é humilhação, é você dizer: Deus, pode extrair de mim o meu eu, a minha vontade, o meu ego, e que o Senhor me encha da sua presença. Eu aproveito essa brecha, é um devocional. Irmã Bruna, como que eu posso fazer um jejum? Minha amada, você pode fazer um propósito com Deus. Há várias maneiras de jejuarmos. Jesus aqui jejuou e a palavra vai dizer que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas você pode fazer propósitos específicos de jejum. O jejum de Daniel. Ou você pode abster-se de alimentos que realmente a sua carne vai sentir. Como, por exemplo, a carne. Muitas são viciadas em açúcar. Tira todo o doce, todo o açúcar, tudo aquilo que vai realmente assim extrair de você, que você vai ter que sacrificar a sua carne, mostrar para ela que quem manda é o Espírito, não é você. Faz um propósito com Deus. Nesses dias em que estamos vivendo, amadas, nós só venceremos e só resistiremos ao diabo se estivermos em jejum, oração, em proximidade com o Senhor. Satanás, ele é mentiroso, ele é sagaz. Ele vai fazer de tudo para fazer você perder a sua fé. O diabo vai dizer assim: se tu és filho de Deus, então se joga lá de cima do pináculo do templo.
Porque os seus anjos darão ordem ao seu respeito para te guardar. Muitas vezes a tentação do diabo vai vir. Será que Deus está na sua vida? Será que Ele está vendo você nesse deserto? Aqui Satanás estava dizendo, se tu és filho de Deus, será que você é filho de Deus? Então se joga para provar. Amada, muitas vezes Satanás vai ir ao seu ouvido e vai dizer, será que Deus está com você? Será que você é filho de Deus? Você não precisa de provas que Deus é na sua vida. A maior prova está no sacrifício dele na cruz do Calvário para te salvar. E o amor dele que te alcança hoje através dessa palavra e em tantas outras vezes que ele te alcançou e ele te resgatou. Mas Deus está dizendo, ora, jejua, entra no jejum e você vai ser fortalecida espiritualmente. E muitas coisas que o diabo está dominando, o tentador dominou, o Senhor vai devolver para as tuas mãos através do jejum e da oração. O tentador virá, mas você estará pronta para vencê-lo. Aí você estará fortalecida, a tua carne mortificada e o teu espírito pronto para combater contra o diabo, as tentações e fortalecida para enfrentar tudo que virá para o seu ministério. Amadas, essa é a receita do nosso devocional de hoje. Essa é a palavra que Deus tem para o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento eu me coloco em Tua presença com essas mulheres. E eu peço, Senhor, de forma específica, que o Senhor entre agora em cada lar onde essa palavra está chegando. E o Senhor toque no coração dessa mulher e cure as feridas que esse deserto causou. E que ela entenda que a sua presença está com ela neste deserto. E que ela não pode parar ou desanimar, porque o Senhor tem algo grande a realizar através da vida desta mulher. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora forças renovadas. E que ela seja alcançada agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amada, não esqueça que o deserto não é lugar de parar. Você entrou nesse deserto e você disse, eu vou parar. Aqui eu paro. Aqui eu abro mão e largo mão de tudo. Deus está dizendo, o deserto não é lugar de parar. Deserto é lugar de passagem. Você tem que passar por ele, não parar. Porque se você parar, você morre. E Deus está dizendo, então atravessa logo. Dá a mão à minha presença. E atravessa esse deserto. Extrai as lições que você precisa extrair. Esvazie-se de si mesma. E quando esse deserto passar, você, assim como Jesus foi sustentado pelos anjos, você também será sustentada pelos anjos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional.